Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está aí do outro lado, conectado aqui com a gente no perfil da Biofit Academia. E hoje nós vamos ter um convidado, uma convidada, aliás, especial, que é a Tatiana Oliveira. A Tatiana é nutricionista, a Tatiana também é mestre em Ciências da Nutrição, entre outras várias atribuições, incluindo atividades esportivas, né? Então, se você está interessado em querer saber um pouquinho mais sobre sinais e sintomas, não só do Covid-19, mas de outras várias enfermidades que existem por aí, eu quero convidar você para assistir um pouquinho dessa aula e também entender, né, como a alimentação pode ajudar você a se prevenir de várias enfermidades e várias situações que podem acontecer causando sinais e sintomas, tá bom? Então, antes de eu começar aqui, eu vou dar um oi para todo mundo que está chegando aqui na nossa live. Adriano, Robson, a Nath, Chus, que está chegando também, a Tati, que já conectou, e tem mais uma galerinha, mas já vamos chamar a Tati aqui para poder participar com a gente. Tati, estou aguardando o seu convite. Enquanto a Tati manda o convite para participar da nossa collab aqui, da nossa live especial, eu quero pedir para você chamar aquele seu amigo, chamar aquela sua amiga. Tá vendo que tem um aviãozinho aí embaixo na tela? Clica nele e envia um convite para todo mundo que estiver no seu Instagram, porque o tema vai ser legal e eu tenho a certeza que vai somar para você, tá bom? Vamos lá então, vamos chamar aqui a Tati, aceitando a transmissão. Muito bem, muito bem. Cadê a nossa amiga? Vamos esperar a Tati conectar. O papo hoje vai estar legal, eu tenho certeza que você vai adorar. Vamos lá. Olha ela aí! Seja muito bem-vinda, Tati. Como é que você tá? Pedro, e aí? Tudo jóia? Muito obrigada pelo convite. Até que enfim conseguimos, né? Entre indas e vindas, deu certo, né? Deu certo. Nada que a quarentena não resolva. Com certeza. E você sabe que eu estava conversando com o pessoal numa live que eu fiz mais cedo no meu canal a respeito exatamente disso, né? Infelizmente, nós estamos aí com horários na rede bem sobrecarregados, né? A partir das 8 horas até umas 10, 11 horas. Por quê? A gente tem de tudo, né? O pessoal tá em casa, o pessoal tá querendo gerar conteúdo e a gente acaba vendo muito conteúdo que não tem nada a ver, às vezes, né? Informações que não somam em nada e acabam impedindo, às vezes, os profissionais que querem passar conteúdos relevantes a conectar e conseguirem, né, fazer esse papel aí de ajudar as pessoas. E eu agradeço você por ter, né, topado aí participar com a gente. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, né, que é uma pessoa que fez vários cursos, né, com certeza muito requisitada, mas você tirou um pouquinho aí do seu tempo para dividir um pouquinho do seu conhecimento com a gente, né, aqui da Biofit. Só para você conhecer um pouquinho, Tati, do nosso trabalho, a Biofit é uma academia aqui na região metropolitana de Florianópolis, né? E ela é uma academia que ela não é só uma academia que aluga equipamentos, é uma academia que ela é preocupada com a saúde, né? E nós temos, graças a Deus, algumas academias aqui na nossa região que são parceiras com a gente, têm o mesmo objetivo, que é cuidar de pessoas, que é cuidar de gente, né? Então a gente não está apenas querendo que você vá, alugue equipamento na nossa academia e vá treinar. A gente quer saber como é que você está, a gente quer saber como é que está o seu isolamento, se você está se sentindo sozinho, se você está precisando de alguma coisa, porque nós somos assim. Esse é o nosso jeito de ser, esse é o DNA que a gente tem na Biofit. E não apenas os treinos, né, que a gente grava via vídeo, as atividades que a gente está tendo online, que é super importante para a resistência, né, a imunidade, enfim, mas também trazer conteúdos relevantes para esclarecer um pouquinho e trazer mais conhecimento sobre tudo que a gente está passando nesses momentos aí de quarentena, que para algumas pessoas, venhamos e convenhamos, né, Tati? Deixa o povo quase doido, né? Porque tem gente que não está acostumada a ficar em casa, tem gente que não está acostumada a ficar tanto tempo com a esposa, tanto tempo com os filhos, tanto tempo com a família, e a gente sabe, às vezes, que esse convívio muito próximo acaba dando alguns ruídos, e a nossa função é estar aqui para desmistificar, né, e trazer uma qualidade melhor aí de vida para todo mundo que está assistindo a gente, né? Então, daqui a pouco nós vamos ter aí as perguntinhas que vão surgindo. Então, ó, chegou mais gente, ó. A Paula chegou com a gente, que é uma coach lá do Nordeste. Método Fabiano Teixeira, seja bem-vinda, Fabiana, Fabio, Zac,
Mega Gêmeos, enfim, tem uma galera que tá chegando aqui. Gente, vão formulando perguntinhas aí, tá bom? Edu, super profissional, obrigado. Falou que nós somos dois lindos, hein, Tati? Ó, já ganhei o dia. Já ganhamos o dia já. Ela mandou Tá. mensagem mais cedo falando, eu vou acabar a minha e vou correr pra minha sua. Que ótimo. E ó, fiquem ligadinhos, vocês estão na expectativa, porque nós temos mais live à noite. À noite, Tati, se você quiser assistir, vai ser com a Estela. Ela é nutricionista, ela é apresentadora de TV em São Paulo e ela é uma chefe de cozinha, ó, das melhores. Então vai ser um tema super legal falando sobre slow e low carb também, tá? Então uma outra dica bacana para quem quer manter o peso, melhorar a imunidade com inteligência, digamos assim, né? Mas vamos lá, fala um pouquinho de você pra gente, nós queremos saber de você. Fala um pouquinho de você, da sua carreira, em que você se especializou, para a gente poder entrar no tema e já começar a trazer um pouco mais de informação para esse povo. Vamos lá, então. Então, sou nutricionista, me formei em início de 2015, aí logo eu comecei a atender, só que eu passei no mestrado, e aqui como mestrado tem que ser dedicação exclusiva, né, porque eu passei em primeiro lugar, então passei com bolsa, era só o mestrado, aí parei de atender, fiz o mestrado e junto com o mestrado fiz especialização em nutrição clínica e esportiva. Então terminei os dois e aí voltei a clinicar. E quando eu voltei nessa vida aí de consultório, surgiu uma oportunidade aqui da empresa de suplemento, através de uma amiga minha que era personal, que ela foi chamada para fazer alguns vídeos para eles. Aí ela falou, eu posso fazer, mas como eu sou personal, eu não tenho o direito de ficar indicando suplemento, qual horário, por quê, como tomar, então eu quero que a minha nutricionista esteja presente nesses vídeos, se possível. Aí nós fomos lá conversar com eles e tal, e acabou que surgiu a oportunidade de eu entrar como responsável técnica da empresa. Olha que legal! Aí hoje em dia a gestão mudou no início do ano passado, a gente passou por várias mudanças de rótulos, da identidade visual, das formulações que eu mudei todas também para ficar mais equilibrada, mais balanceada. Legal. Pensando, igual você falou, a gente não pensa só no que o nosso estabelecimento, o nosso conhecimento tem, assim, só de gerar um foco só no paciente. A gente está preocupado com o bem-estar dele. Então, tentei trazer o máximo. Você pode dividir a marca com a gente, para a gente saber, porque uma vez que está na sua mão, a gente já confia, né? Eu penei muito para juntar tanto a questão da qualidade do suplemento como o prazer do paciente em estar consumindo, o paciente consumidor no geral está consumindo aquele suplemento. Sim. Porque a gente quer trazer facilidade, benefício, uma alimentação mais equilibrada através do suplemento, mas aquilo tem que ser gostoso também, né? Senão ninguém vai adquirir esse hábito, igual a gente comenta lá no coach, estuda no coach. E qual que é a marca, Tati? É a V2 Life. V2 Life. Isso. Tá, então já fica aí, ó, ligadinho para quem tiver curiosidade. Quem cuida de toda essa formulação é a Tati. Então, ó, tá em boas mãos, hein? Aí... E continua, Tati. Pode falar. Não, pode continuar, pode ficar à vontade. Então, aí esse ano, né, com a gente achando que ia ser um ano mais leve, mais solto que 2019, já entrou nessa tarefa complicada que a gente tem aí no meu caso, nas duas situações, né, da empresa, que a gente tem que trabalhar com o mínimo, porque ela não pode parar, principalmente porque a pessoa está isolada, então ela tem essa facilidade de, às vezes, adquirir um suplemento para ajudar na alimentação e ter esse alimento em casa, porque ela pode pedir através da internet. Então a gente não pode ficar parado nisso aí para ajudar o público. E a questão do atendimento também, né? Que a gente recebeu aí do CFN, Direito de Atendimento Online, e a gente está tendo que reestruturar isso tudo aí para ajudar as pessoas, porque a gente ficou, no primeiro instante, a gente ficou muito focado em passar para o paciente qual alimento que ele ia ter que consumir por conta da imunidade ou para reduzir um risco possível aí de você adquirir por conta da baixa imunidade, mas aí acabou que a gente viu que
a gente entrou também na questão de como a gente atuar na ansiedade, no estresse das pessoas, porque o que está batendo muito forte nisso, que a gente está começando a ver, começou a ver essa semana já, é essa questão da Sim. ansiedade, do estresse da pessoa, e que a alimentação ou suplementação também pode ajudar, que vai linkar tudo para gerar uma melhor imunidade também. E nunca se falou tanto em estresse como se está falando ultimamente, né? A gente ouvia falar muito de estresse, e de estresse era uma doença de rico, digamos assim, né? Até porque, se a gente for analisar bem, uma pessoa que tem uma baixa renda, como a maioria do povo brasileiro, você sempre está ocupado com alguma coisa, né? Você quase não tem tempo de deixar sua cabeça vazia, porque tem que levantar muito cedo, tem que pegar o ônibus cheio, tem que trabalhar, né? E passa um dia inteiro com um trabalho bem esforçado, às vezes, mesmo que não seja braçal, mas que use muita mente, que cansa tanto quanto, né? Ainda mais quem trabalha com atendimento ao cliente, é um nível maior até de concentração, porque nem todo dia você está bem para fazer aquilo, você tem que estar sorrindo sempre, feliz sempre ali na frente do cliente, né? Chega em casa depois de 1, 2 horas de trânsito e ainda tem família para cuidar, tem filho para dar atenção, tem marido ou tem esposa para dar atenção. Se for a mulher, ainda é tudo vezes 10, né? Porque tem casa, tem roupa, tem a compra, tem tudo isso. Então, o estresse já estava presente, mas a gente acabava meio que distraindo um pouco disso. Mas agora, quando você fica um tempo só na tua casa, você percebe que você começa a conviver com algumas coisas que te incomodam de verdade. E aí, como é que eu lido com isso se eu não tenho outras opções, né? Se eu não tenho a rua para sair, se eu não posso visitar uma pessoa, se o meu trabalho está sendo feito dentro de casa, né? Então, realmente, falar de estresse nesse momento é um ponto muito importante. Agora, eu quero aproveitar, antes da gente entrar no nosso tema, né, que a gente quer falar sobre sinais e sintomas, como identificar, e falar de alguns sinais e sintomas que existem de algumas enfermidades e das doenças, assim, e como a a alimentação pode auxiliar nisso. Nós aqui somos a maioria, somos pessoas que treinam e quem vai assistir o vídeo depois também, né? Tira uma dúvida pra gente, que muita gente fala, tem várias versões sobre isso, e ainda mais você trabalhando agora numa empresa de suplementação, acho que você vai ser mais imparcial sobre isso, né? Proteína, Nutri. A gente usa, todo mundo na academia tem que usar, mesmo sem ser um atleta de treino intenso, né? Mesmo que faça aquele treino corriqueiro, sem muito esforço físico, né? A primeira pergunta é: todo mundo deve usar uma proteína processada? Ou só aqueles atletas com um treino mais intenso, aqueles caras de mais de competição? A pessoa, de repente, tem o dia a dia dela uma alimentação que ela come bem no almoço, ela come bem no café da manhã, ela tem um jantar interessante, né? Essas pessoas que têm uma vida normal, tá? Que se alimentam normalmente, comem carne, salada, tudo, ela tem que usar suplemento. Em que momento que se usa suplemento? A proteína, por exemplo. A proteína. Então, a gente vê muito assim a questão de hoje em dia a gente ter artigos e informativos falando que hoje em dia as pessoas elas exageram na quantidade de proteína consumida, mesmo sendo só de alimento, ou às vezes até quem já está consumindo esse suplemento por não, às vezes não ter um acompanhamento nutricional, também acaba que exagera porque não sabe o que o corpo realmente precisa. Mas aí a gente tem que focar, por exemplo, nós nutricionistas, às vezes a gente fica muito na onda de a gente precisa sempre prescrever alimento. A gente foi formado para isso e a gente precisa passar que o paciente ele precisa aderir a essa questão de consumir o alimento in natura. Mas aí às vezes, a gente tem que pegar também como foco o comportamento do paciente. Ele vai chegar ali na sua frente, ele tem uma vida lá fora. Então, você tem que procurar saber como que é a rotina de alimento dele, se ela tem, além da questão de correria mesmo no dia a dia por conta de muitas coisas para fazer, se ela tem um comportamento adequado com o alimento, ou se ela tem uma tubulação ali de amor e ódio com o alimento, se ela gosta de falar, porque, igual você falou, a questão da bulimia, que a gente vê muito, ela gosta de falar sobre alimento, ela tem prazer em falar sobre alimento, gosta de falar sobre alimentos saudáveis, mas ela tem a questão do distúrbio também.
com o alimento. A compulsão, ficar algum tempo sem comer, ingerir várias quantidades e buscar uma forma de eliminar isso através de muito exercício, ou do vômito. Então, a gente tem que ver se o paciente ele vai aderir à questão da dieta só com alimento e perguntar para ele, você quer uma reeducação alimentar, mas você está disposto a quê e o que vai melhorar essa criação desse novo hábito? Você quer só alimento? Você quer um suplemento? Como que é essa rotina? Você vai conseguir comer só o alimento ou não? Questão de carne. Às vezes a gente foca muito na carne para a gente passar o alimento para o paciente, mas será que ele está consumindo uma carne de qualidade? A gente não vai estar lá na casa dele vendo. A gente bate muito na questão de carnes magras, mas ele realmente vai estar consumindo só a carne magra? Então, se a gente linkar esse suplemento, que a gente hoje em dia o mais falado é o whey protein, né? Se a gente linkar isso, com certeza a gente vai conseguir levar, eu acredito muito que a gente consegue levar uma alimentação mais balanceada de acordo com o que ele precisa. E o paciente que tem uma rotina muito corrida e não consegue tá preparando o lanche toda hora, às vezes ele mesmo não tem o hábito de preparar o lanche toda hora, então a gente não pode querer que ele crie esse hábito de uma hora para outra. Então, colocar o whey protein, por exemplo, durante os dias, ao longo do dia, no lanche da manhã, no lanche da tarde, que ele provavelmente vai estar na correria do serviço dele, e levar uma dose de whey vai ser uma coisa muito benéfica para ele. Se ele não consegue ou se ele ainda não aderiu essa prática de fazer o lanche e deixar prontinho para levar para o serviço. Que cuidado que ele tem que ter quando ele decide usar, por exemplo, um whey? A gente sabe que BCA é super bem-vindo, né? BCA é um suplemento que já é a menor porção da proteína ali, então ela vai ser absorvida muito mais rápida. Tem a própria glutamina também super bem-vinda, né? Para várias funções positivas no corpo. Mas o excesso da proteína também pode ser ruim, né? Então, quais são as suas indicações para uma pessoa que é adepto, hoje já usa proteína não só antes ou depois do treino, mas no decorrer do dia? E quais os cuidados que ele precisa ter no momento de escolher, né, a proteína? O que ele tem que ver quando ele vai comprar uma proteína, por exemplo, numa loja de suplementos? Então, primeiro ele precisa de olhar, a gente bate sempre na questão de qualquer outro tipo de alimento que a gente compra no supermercado, a questão da lista de ingrediente. Então, a gente vê hoje em dia que muitas empresas elas buscam a questão de agregar muito sabor e muita firula nos suplementos para a pessoa consumir, e acaba quando a gente pega a lista de ingredientes, está cheio de componente na lista de ingredientes. E aí entra a questão de conservantes, ácidos, antimofo, tudo isso, né? corantes artificiais, é uma questão também que eu, como nutricionista, e cobrando a mim mesma a questão de corante, porque corante a gente sabe que alguns pode levar a alergia ou até distúrbio, por exemplo, neural no paciente. Então, lá na empresa, eu tive, por exemplo, dos wheys, hoje em dia a gente não tem mais corante artificial, a gente está usando nos wheys os corantes naturais, que vêm de plantas, de cascas de, por exemplo, crustáceos, em geral. E o BCA nosso, por exemplo, também, o de limão eu consegui tirar todo o corante artificial, então ele só tem a clorofila. E os que eu não consegui tirar totalmente artificial, eu coloquei a maior proporção de natural e minimizei o máximo que eu consegui o artificial. E o artificial, que a gente já via na literatura, questão de algumas alergias, eu troquei. Então, a gente ficar bem atento nisso. E quando a gente vê, isso aí é até questão de alimento, num suplemento também. Você pega ingrediente lá e você vê algum nome na lista de ingredientes que você não sabe para onde, nem para onde vai, onde fica aquele nome, você nunca viu aquele nome na vida, ou então são códigos com letras, números, é uma boa a gente estar fugindo desses ingredientes também. Legal. Sem contar também que eu já cheguei a perceber algumas vezes, até para a gente daqui a pouco já entrar no assunto, tem até corantes em alguns suplementos que eu já encontrei, que são os mesmos corantes que se usa até em roupa.
Aham. Você pega lá você pega lá a ficha técnica de uma roupa que teve tintura, você pega de um suplemento, você bate as informações, é o mesmo, né? Então aí que é o perigo, porque assim, uma coisa que tem que ser muito saudável acaba sendo ruim, porque tudo isso vai ser processado no corpo e vai gerar um tipo de reação, né? Então, em vez de acabar Uhum. sendo bom, acaba sendo uma coisa que ao longo do tempo pode ser ruim, né? Sim. É, igual você falou, tem corante artificial, tem os naturais também, que são usados em roupas, a gente às vezes acaba usando em alguns alimentos. Esses estão, como são os naturais, vem de planta, essas coisas, esses são os adequados. É igual o urucum. Tem país aí que usa muito urucum para tingir roupa, esses negócios, mas o urucum que é um alimento natural, quando ele está no suplemento, ok. O problema é quando é algo extremamente artificial que é usado em outras coisas que você falou e você pega dentro de um alimento. É igual, por exemplo, Sim. você vê muito whey, por exemplo. Você vê muito whey com corante caramelo. Aí Uhum. tem as numerações lá do caramelo, 4, 5, 3. E a gente vê que a numeração do caramelo artificial utilizado em alguns wheys, na maioria dos wheys, é o mesmo utilizado na Coca-Cola, por exemplo. Verdade. Verdade mesmo. Agora, vamos falar de uma coisa. Então, já no nosso tema, eu acho que vocês que estão aí também assistindo a gente têm essa dúvida, talvez você nunca prestou atenção nisso, tá? Nutri, o que são sinais e o que são sintomas para a gente identificar alguma coisa diferente no nosso corpo? O que é sinal e o que é sintoma? De uma forma simples, assim, para as pessoas entenderem. Então, bem resumido, assim, para uma coisa mais fácil, no grosso da coisa, os sinais vão ser mais as coisas externas que você vai poder identificar, a característica da pessoa, o sintoma vai gerar a ela fazer, mostrar sinais. Então, o sintoma vai ser o que ela está sentindo ali, com relação a alguma deficiência, alguma patologia, alguma coisa nesse sentido, o comportamento mesmo em si, que vai gerar ela a dar sinais externos para ela mesma enxergar ou que pessoas muito próximas vão perceber também. Tá, então a gente entende que sinais é tudo que eu posso ver na pessoa. Então pode ser de repente uma vermelhidão, pode ser uma febre, né, que eu posso perceber, pode ser, enfim, coisas que eu consigo enxergar na pessoa seriam sinais, então, no caso, coisas que são Uhum. visíveis, né? E os sintomas, então, seria tudo aquilo que a pessoa relata para você, né? Então, um paciente chega para você e fala, ó, tô sentindo uma azia, tô sentindo um enjoo, tô sentindo uma dor de cabeça, seria isso, mais ou menos? Sim. Para a gente linkar mesmo um grosso, seria isso, mas acaba que uma coisa, acaba que o sinal acaba difundindo no sintoma. Tem certas vezes que os dois vão ser assim, a união para você fechar, no nosso caso, fechar um caso clínico do paciente. Certo. Eu até tinha feito uma outra perguntinha aqui na pauta, né? Como a gente identifica? Embora a gente já explicou um pouquinho do que é, tem alguma forma da pessoa perceber que ela está com um sinal ou um sintoma de alguma enfermidade? Sim. Aí dependendo, aí a gente pode bater muito na tecla que nessa quarentena é uma coisa que a gente está indicando muito para as pessoas que a gente acaba não se enxergando nesse dia a dia nosso. A gente vai perdendo essa percepção de se enxergar, enxergar a si mesmo. Então, é uma coisa que a gente tem que colocar muito com o nosso paciente a questão da autoeficácia dela, das habilidades dela, do que ela é, da autoeficiência dela, do eu, do próprio eu, o que eu sou, de onde eu vim, qual que é a minha vida, a minha cultura, a minha rotina, o que eu faço para ela conseguir linkar, voltar a linkar com ela mesma, que hoje em dia a gente está perdendo muito isso, para prestar bem atenção, porque o nosso corpo, qualquer sinalzinho de alguma coisa que esteja errada dentro da gente, ele avisa.
Mas a gente Uhum. tem que estar muito ligado na gente mesmo para a gente conseguir perceber isso, para não deixar passar, não ficar prolongando isso. Às vezes até percebe, mas não dá a devida importância para aquilo. E muitas vezes, assim, eu imagino que seja dessa forma, né? Por exemplo, se você chega na sua casa, aí você pega uma meia, e aí você joga, tá cansado, aquele dia cheio, jogou a meia no cantinho da sala ali. Aquilo no primeiro dia vai até te incomodar, né? Mas aí se você for deixar lá, beleza, fui dormir. Aí no dia seguinte você levantou correndo, você bateu o olho, você viu que a meia tá ali. Aí, tipo, te incomodou, mas te incomodou menos. E cada vez que vai Uhum. ficando ali, vai te incomodando menos. Daqui a pouco parece que aquilo se incorpora no ambiente que não te incomoda mais. E muitas pessoas começam a ter alguns sintomas que ela vai se acostumando, porque vai ficando todo dia aquela situação, ela vai vendo que aquele negócio está ali, pode ser um carocinho no seio, pode ser um gânglio aqui na região embaixo aqui do queixo, pode ser de repente uma manchinha que apareceu na pele, uma coceirinha que nunca sai, e vai passando, ela vai se acostumando, aquilo parece que se incorpora muitas vezes, né? E aí a pessoa vai perdendo meio que a noção do que é estar saudável, porque são tantas coisas que vão acontecendo, ela vai incorporando em vez de parar para resolver, né? Que daqui a pouco ela perde a noção do que é estar saudável. E aí quando o corpo começa a dar sintomas e sinais, a pessoa pode acabar não percebendo. E aí que vem os problemas, né, Nutri? Porque é aquele probleminha pequeno puxa outro, que puxa outro, que puxa outro, daqui a pouco a pessoa já está com um problemão dentro do corpo dela e às vezes até em algumas situações pode até ser irreversível, na maioria dos casos as situações conseguem ser reversíveis, mas dependendo do nível, o dano é tão grande que a pessoa não consegue mais recuperar, né? Então é muito importante isso que a senhora falou mesmo, de se conectar, né? Tirar até um pouco desse tempo na quarentena e olhar para dentro de si para se conhecer, né? Lembrar lá atrás o que é estar bem de verdade, né? Consigo mesmo, extremamente importante. E tem um ponto importante aí, que a gente já entra numa outra parte aqui das perguntas, que é falar um pouquinho de algumas situações bem complicadas quando a gente fala de comida, né? Tem pessoas que elas estão com um corpo bom, mas elas olham no espelho e elas se acham gordas demais. E aí começa a fazer dieta, 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 e todo mundo fala que ela tá bem, mas só ela, pra cabeça dela, ela se vê sempre gordinha na frente do espelho, e aí entra, por exemplo, a bulimia. E tem pessoas que que a bulimia, para quem não sabe, é quando você induz ao vômito. Você come tudo, come, 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 e aí daqui a pouco você vai lá no banheiro e, né, descarta tudo que você comeu porque você acha que aquilo vai te engordar. E às vezes você nem tá acima do peso. Ou muitas vezes você pode ter um sintoma inverso, né? Você tá acima do peso, aquilo tá começando a prejudicar, mas você olha no espelho e você se acha magra. Parece que você tá bem, e acaba, né, comendo mais, 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 que você acha que você tá bem. Então, isso pode ser um sinal e um sintoma de alguma coisa não tá legal também, né? Como é que é isso? Sim, é igual você linkou pra gente. Porque acaba que a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e a compulsão alimentar, o transtorno alimentar, acaba que eles se linkam em algum momento ali das três retas dele. Então, o que a gente deve ficar atento para diferenciar mesmo é a questão, igual você falou, do comportamento dela com ela mesma e das pessoas em volta também que são mais ligadas a essa pessoa. Porque na parte nutricional, a gente já está muito batida essa questão de anorexia, fica muito tempo sem comer, privado, e às vezes não tem a questão, quase nunca tem a questão do vomitar, ou de fazer muita atividade física depois para querer Que é a compensar vigorexia, né? aquilo. Isso. Aí a bulimia já tem essa questão de comer muito, ter uma compulsão, por exemplo, comer grandes quantidades que a gente fala, tem gente que é muito neurada e fala, eu comi 3 pedaços de pizza lá na pizzaria ou na minha casa, eu tô com compulsão. Não é bem assim também. É a pessoa comer uma pizza ou mais sozinha em 20, no máximo 20 minutos. Uma caixa de chocolate inteira no máximo 20 minutos. Isso vai dar um Exatamente. comportamento da bulimia. E a compulsão alimentar, que ela tem esses episódios de consumir muito alimento num período curto de tempo, mas ela não busca essa compensação de fazer o exercício ou vomitar. Ela come, ela se sente mal,
ela vê que aquilo está errado, mas ela não faz nenhuma atitude, não gera nenhuma atitude compensatória com relação a isso. Então, e isso linka muito. Às vezes, quem tem bulimia vai fazer alguma coisa no comportamento alimentar, alguém tem anorexia, vai entrar em alguns comportamentos da bulimia, só que o que a gente tem que prestar muita atenção, no caso, a gente, nossos profissionais e eles, é a questão do comportamento. Tá bem linkado com o que ele é e ver o que o externo gera nele, porque às vezes, na grande maioria das vezes, isso é uma coisa bem delicada na parte de nutrição, que a gente tem ciência que nem toda dieta ela vai levar à bulimia. Uhum. Mas em quase todos os casos de bulimia ou de uma compulsão alimentar, essas doenças, muitas vezes elas vêm de vários anos tentando fazer dietas restritivas, dietas que elas mesmas não conseguem fazer com elas, mas não buscam um profissional. Então é muito complicado a gente atender esse tipo de pessoa e ficar linkando só a questão de um plano alimentar bem estruturado para ela, porque às vezes acaba que a gente vai ajudar a piorar o quadro dessa pessoa. Então a gente está atento nisso e eles também estarem atentos no que eles vêm buscar quando eles procuram um profissional. E a questão por exemplo, sintomas de desidratação. Tem muita gente que toma água só quando sente sede, né? Quando a boca está seca ali, vão e tomam água. Esse é o momento de se hidratar, ou qual é a forma correta de se hidratar? Porque a gente sabe que a hidratação é fundamental para boa imunidade, né? Para tudo, né? Porque o corpo é 70% de líquido, como a terra é 70% de água, né? Então parece que é uma coisa até... Eu não sei por que isso é tão parecido, mas é isso. Nosso corpo é 70% de líquido, o músculo, muito líquido também. Então, pessoas que querem perder peso precisam ter bastante água no corpo, né, para fazer os processos metabólicos rodarem. Para quem quer ter musculatura, trabalhar com hipertrofia, etc., água é fundamental também, né? Como é que é esse negócio da água no corpo da gente? Quando é que a gente percebe que a gente precisa tomar água? Quando sente sede? Então, esse é um sinal, sintoma, né, que a gente fala que é o mais perceptível ali. É seu corpo gritando. Você tá com sede, alguma coisa tá desequilibrada aí. Você precisa de ingerir o líquido, a água, para hidratar as células, moléculas como um todo. Então, a sede, sim, é um sinal, sintoma bem pontual da desidratação. Outros sinais e sintomas que a gente pode ver também é a queda na nossa performance durante o dia. A gente acaba ficando cansado mais rápido, fraco mais rápido, dá aquela baixa de energia. Às vezes o corpo, você sente que ele está um pouco mais febril, não chega a ser nenhuma febre, mas você sente que seu corpo está um pouco mais quente, é um sinal de desidratação. Olha só. Tonturas, são as leves tonturas, vertigem, isso também é um sinal de desidratação. Quando você chega em casa no final do dia, por exemplo, você trabalhou o dia inteiro, foi para academia, você chega em casa, tira a roupa, tá as marquinhas lá da costura na pele. É um sinal de desidratação também. Às vezes a gente leva isso mais para o lado do automático de questão de retenção de líquido, mas isso também é um sinal da desidratação. Dor de cabeça, do nada surge uma dor de cabeça durante o dia, a boca seca. Então, todos esses são sinais e sintomas da desidratação. Isso pode influenciar na questão da pressão cardíaca, para quem tem pressão alta ou pressão baixa também? Também. A desidratação influencia muito diretamente na questão de renal e na questão da pressão e também na parte pulmonar, na parte respiratória. E você vê que é justo onde ataca a Covid-19, né? Exatamente. Pulmões, né? Parte respiratória.
E você vê como é que é importante a água, né? O pessoal às vezes não toma água, acha que só tomando vitamina C, só essas coisas, e não, né? A água também tem um papel fundamental nisso tudo, né, Nutri? Fundamental. Se seu corpo não é bem hidratado, ele acaba aí já começando por aí a não ter uma imunidade adequada. E me fala uma coisa, a falta de nutrição, a gente consegue ter algum sinal e sintoma, por exemplo, nos cabelos, na pele também? Sim. A desidratação também, a pele ressecada, se sua pele está ressecada, dá tipo umas camadinhas assim, parecendo que você foi na praia, mas não foi, tá ressecadinha, descamando, isso é sinal de desidratação, falta de mineral também, vitamina mineral, cabelo que cai muito, porque às vezes a pessoa vai lá tomar banho, lava a cabeça e é normal ter uma queda ali do seu cabelo tá caindo, você percebe pra casa fora, cabelo, pela roupa, você abraça uma pessoa, fica cabelo seu na roupa da pessoa. Isso aí é sinal, sim, de vitamina e mineral que não está adequada no corpo. Unha Nas unhas também? quebradiça, daquelas rachaduras do nada. A pele, assim, às vezes ela dá uma encravadinha no lado. Isso é um sintoma, um sinal de sua alimentação não tá ok. Boca rachada, tudo isso. Não leva em consideração questão assim de coceira. Você tá com uma coceira no nariz, seu nariz fica irritado o tempo todo, seu ouvido, você percebe que você muito, isso é sinal de que a alimentação. Tá bom, Nutri, tá cortando um pouquinho a nossa live, não sei se o seu sinal de internet tá bom aí. Deixa eu ver como é que tá o meu aqui também, pra gente deixar... tá rodando ainda. Bom, vamos continuar. Se começar a trabalhar de novo, eu aviso. Vamos falar um pouquinho sobre sinais de ansiedade. A gente já falou que existem algumas compulsões que podem acontecer e a pessoa acaba descontando isso na alimentação. A gente sabe que a falta de água no organismo também pode trazer um estado de confusão também, né? Porque nada funciona perfeitamente se a gente não tem uma boa hidratação, né? E a senhora como coaching também, né, que já também trabalha essa área de conhecimentos, mudanças de hábito. O que pode ser, como a pessoa pode perceber que ela está com sintomas de ansiedade? Como é que eu percebo que eu estou ansioso? Como é que eu percebo que eu estou fora do meu estado original, que tem alguma coisa estranha acontecendo comigo ali e que automaticamente isso pode reagir no meu corpo liberando hormônios ruins, que nem o cortisol, entre outras coisas. A gente sabe que a ansiedade ela dispara vários gatilhos aí no nosso cérebro que vão liberando hormônios ruins, que fazem mal para a pele, mal para o cabelo, que envelhece você mais rápido, atuam mais forte nas radicais livres, etc. Né? Como é que eu percebo que eu estou fora do meu estado normal e que eu estou ansioso? Quais são os sinais e sintomas? Então, sinais e claros da ansiedade, de estresse, a gente pode começar a linkar aí pela quando você perde o facilmente. Você está no trabalho, você estressa, você está em casa, você estressa, Deixa eu só abrir um pouquinho a minha porta aqui, peraí, só um minutinho. estressa com que você mesmo faz. Abrir um pouquinho, porque de repente pode ser também a minha internet que não tá boa, né? E aí, assim, talvez a gente melhore um pouquinho. Pronto, vamos lá. Pode começar, pode continuar. Aí, travou aí? Tá certo. Tá, aqui agora tá rodando. Eu já abri a minha porta ali, que pode ser que a minha internet também tivesse meio ruinzinha, mas agora eu já abri a porta, vamos continuar. Tá me ouvindo, Nutri?
Será que ela caiu? Eu acho que a internet da Nutri tá meio ruinzinha. Nutri, tá ouvindo, Nutri? Tá escutando? Tá Eu acho travando que deve bem ser o aqui. seu sinal aí. Tá ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão do outro lado aí, estão me ouvindo bem? Dê um joinha assim se vocês estiverem me ouvindo. Eu acho que o sinal da Tati, nosso bate-papo tá excelente, tá muito bom. Vamos ver se a gente consegue recuperar de novo aqui o áudio da Tati. Karina tá falando que tá ok. A Gabi, o Zac, Eliane falando que tá ok. Tati, tá ouvindo a gente? Tá. Tá mudando de lugar. Vamos lá, isso. Tô. Tá ok? A galera Agora tá tá melhorando, conseguindo? mas tá cortando um pouquinho ainda. Deixa Vamos lá, tá eu ver mudando. agora. Agora voltou, agora Tá tá dando aí voltando. certinho agora? Deixa eu migrar aqui. Meio tecnológico é assim, né, gente? Não adianta. A gente depende de internet, de sinal, essas coisas podem acontecer. Tô parecendo aqueles repórter da Globo, né? Perdemos a conexão com a nossa repórter, mas já vamos reconectar logo, logo. Como é que tá aí? Tá melhorando. Eu acho que agora vai. Aí, acho que Isso, acho que agora vai. acho que agora vai. Estamos te vendo, estamos te ouvindo. Certinho, então. Então, vamos lá continuar a Isso. questão da ansiedade e Agora do estresse. tá rodando, vai lá. Se a gente não tá com ele em dia, a gente estressa facilmente, por isso que aconteceu aqui agora, né? Verdade. Perde o foco todinho. Então, os sinais e sintomas do estresse, da ansiedade, a gente pode linkar que você perde a paciência por pouca coisa, muito facilmente, e que geralmente seriam coisas que você não perderia a paciência, o controle, Já percebi a que calma. você não tá estressada hoje. Então, Tá aí uma prática viva, né? nem um pouco. Nem um pouco. Respira igual a Márcia fala com a gente lá, respira até 6, vê o que você pode fazer e Isso aí, vamos pedalando, lá. pedalando. Então, igual a gente estava discutindo hoje mais cedo, né? Um paciente meu que a gente viu esse caso nele. Ele tinha outras patologias, igual a gente estava comentando, e ele chegou no ponto dele buscar a ajuda nutricional por conta dessa perda aí do controle dele. Estava gerando muita ansiedade, muito estresse nele. Ele estava no serviço, ele estava explodindo às vezes com as pessoas, coisas que ele nunca tinha feito. Em casa ele estava agoniado, ficava agoniado com pouca coisa. Então isso acabou que levou ele, né, a buscar um tratamento nutricional, porque essa questão da perda do controle do humor dele, da ansiedade, do estresse, estava vindo de alguns problemas nutricionais dele. Legal. E me fala uma coisa, Tati. A gente sabe, então, que tem muita coisa ligada, né? Que é importante a gente se conhecer, olhar, perceber o nosso corpo, se tem alguma coisa diferente aparecendo, perceber se o nosso comportamento está diferente do que geralmente é, né? E se a gente está sentindo alguma coisa que não é normal a gente sentir, eu acho que a gente sempre tem que perguntar os porquês, né? Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou pensando assim? Por que eu estou fazendo assim? Porque quando a gente começa a se questionar, no fundo, a gente sabe os motivos, a gente tem as respostas, né? Mas nada como a ajuda dos profissionais
para trazer as orientações. Pessoas ali que estudaram 4, 5 anos da sua vida, ou até mais, como o teu caso, que fez mestrado, né? E estudaram cientificamente como essas coisas, como o corpo pode trabalhar ao nosso favor ou contra nós também. E a gente sabe que a alimentação, hoje, é uma coisa muito importante. As pessoas migraram muito da comida de verdade feita em casa para os fast foods, que é muito mais fácil, é muito mais rápido. Acham que é muito mais barato, né? Na verdade, se você for somar na ponta da caneta que você gasta de lanche, por exemplo, na rua, daria para você cozinhar bastante coisas saudáveis em casa. Só que é mais trabalhoso, né? Você tirar um tempinho para você cuidar de você. Isso não deixa de ser um certo amor próprio, né? Quando você para você preparar uma comidinha para você preparar uma comidinha para tua família, isso é um ato de amor, né? De amor próprio, né? E a gente vê, por exemplo, Estados Unidos agora entrando como uma das principais centros da pandemia agora. Se você olhar o comportamento alimentar dos caras, os caras são muito adeptos a fast food. Dificilmente você tem pessoas lá que param e cozinham, né? É tudo muito rápido, é tudo muito louco e todo mundo nunca tem tempo. Infelizmente, quando estoura uma situação dessa, aí precisa achar tempo e retoma as origens, que é sentar na mesa de casa. Né? Eu não posso sair para comprar porque os lugares estão fechados, aí eu vou fazer a minha própria comidinha, reunir a minha família e fazer uma refeição, prestando atenção na minha família, conversando com a minha família, dando atenção para a minha família, né? Então, falando um pouquinho de alimento, né, quais são, né, como os alimentos eles podem contribuir para a gente reduzir sintomas, reduzir sinais, melhorar nossa imunidade, para a gente ter uma qualidade de vida melhor, né, e como a gente pode fazer isso com coisas que a gente tem na nossa casa, né, com coisas do nosso dia a dia. Né? Como é que a gente pode fazer a comida ser aliada para a gente melhorar nossa qualidade de vida, principalmente para quem está enfermo, para quem tem alguma patologia que nem diabetes, pressão alta, problema nos rins, que são as principais patologias aí que estão linkadas agora ao Covid-19, inclusive, né? Mas entre outras também. Quais são as suas recomendações? Então, aí a gente focar bem, né, na questão do que a gente está passando, não só hoje, nesse corona, mas aqui o que a gente vê é que a gente está passando rotineiramente, a gente está passando por isso, e agora que isso veio com força total, porque a gente teve tempo para parar, para observar isso. Então, a gente tem que linkar muito a questão no corpo, a imunidade, questão de radicais livres, igual você falou também. Radicais livres, eles são muito liberados no nosso organismo, principalmente quando a gente come os fast foods, as comidas ultraprocessadas, porque o radical livre ele já é comum dele ser liberado no nosso organismo, e o nosso organismo ele tem um certo combate ao radical livre, mas se você não está com a alimentação adequada, isso vai ser muito mais árduo para o nosso organismo. Então, os alimentos aí que vão linkar essa questão da imunidade, de combater radical livre e do estresse, da ansiedade que a gente está vivendo hoje, que hoje a gente parou mesmo para ver que a ficha caiu, que a gente está sofrendo com isso. O alimento em si, a gente pode vincular a questão de frutas, por exemplo, frutas cítricas. Tem altas quantidades de antioxidantes, vitamina C. Alimentos com vitamina A e vitamina E, que também são antioxidantes e combatem na imunidade. Os carotenos, então todos os alimentos aí amarelos, laranjados, pimentão, cenoura, o tomate com licopeno também, que é um poderoso antioxidante, as couves, espinafre, in naturas, as verduras verdes escuras, tem alta quantidade de, por exemplo, magnésio, tem o ácido fólico. O ácido fólico a gente vê que ele é um poderoso anti-estresse e antidepressivo natural.
Então, a gente está consumindo aí verduras verdes escuras, são bem, é um tópico bem bastante interessante. O zinco, o selênio que vão estar nas castanhas, que as castanhas também têm os bons óleos que a gente fala para estar combatendo também essa questão da ansiedade, do estresse, da parte neural. A fruta cítrica também, a vitamina C, além de ser um poderoso antioxidante, ela é uma poderosa vitamina que causa um bem-estar nas pessoas. Então, vai eliminar aí essa questão do estresse também, diminuir o estresse. Estamos ouvindo, agora deu uma paradinha. Travou aí? Você deu para ver? Então, a imagem tá paradinha para mim, mas eu tô te ouvindo. O áudio deu uma atrasadinha, mas eu tô te vendo se movimentando. Probleminhas técnicos normais no meio de comunicação com uma rede sobrecarregada com tantas lives, então né? Vou continuar então. Os leites e os ovos, os derivados do leite, os derivados. Sim. Tá ok agora? Gente, acho que a galera descobriu esse horário que estava livre, que começou a fazer live esse horário também, é possível. Quer tentar mudar um pouquinho de posição de novo para ver se melhora? Esse é o verdadeiro teste de paciência, né, Nutri? Que a gente tem que ter, a gente fala de ansiedade, fala de paciência. É isso aí, ó. O verdadeiro teste é esse que a gente tá fazendo agora. Deixa eu ver se melhora aqui. Exatamente. Beleza. Então, vamos lá, eu ia passar para a questão de carnes, né? As carnes, os leites, os derivados magros do leite, são os queijos magros, queijos brancos. Eles têm uma quantidade boa do triptofano, que é um famoso composto que a gente linka aí para a questão de produção da serotonina, para a gente ter uma mente mais saudável. O chocolate também, que muita gente vê como um vilão, um chocolate amargo, pontualmente utilizado, ele tem uma quantidade boa de flavonoide, que ele é um antioxidante. Aí na questão, por exemplo, quem já é adepto do tem como rotina na alimentação, o whey protein, ele é um composto que ele é rico em alfa-lactoalbumina. Não é muito falado, muito difundido isso, mas a alfa-lactoalbumina ela vai muito nas questões da ansiedade, do estresse, da depressão momentânea nas pessoas. O whey aí seria um linkado para ajudar nessa questão, que a gente vê o whey só como hipertrofia, emagrecimento, não. Ele pode ajudar nessa parte neural também. O ácido fólico que tem nas verduras verdes escuras, a própria suplementação, né, das vitaminas do complexo B, o ácido fólico é o B9, é um antidepressivo muito poderoso. Aí na parte da questão de mais dos manipulados, suplementos, a gente pode trabalhar com a L-teanina, a própria vitamina C, como a suplementação.
Tá chegando um pouquinho atrasado o áudio, mas a gente tá te ouvindo. Parou aí de novo ou não? Ah, tá, beleza. Eu adoro a famosa, ela tem uma grande quantidade também de triptofano, então você pode fazer durante o dia aí, ou à noite antes de dormir, ao invés de comer uma alimentação mais pesada, fazer uma mistura de banana, da aveia, de uma semente de girassol, que vai aumentar o triptofano, que vai gerar a produção de serotonina, que vai encadear na produção do principal hormônio do sono. Então, esse hormônio balanceado vai ajudar ao longo do dia como um todo. Porque se você não dorme bem, a questão do sono também, às vezes a gente não leva em consideração o sono, mas a gente não tem um sono adequado, o cortisol vai ficar alto, a grelina vai ficar alta, a grelina te leva a comer mais. Você não tem o sono adequado, a leptina que vai gerar a sensação de saciedade para você parar de comer. Então, as vitaminas do complexo B, B6, a B9, a B2, e o magnésio estão bem ligadas nessa questão aí da produção adequada de serotonina que vai gerar a melatonina. E isso também se a minha melatonina está numa quantidade adequada, a resistência insulínica vai ser controlada. Ou então você não vai ter um quadro de resistência insulínica, que pode vir a levar ao diabetes. Então, todos os legumes, frutas e verduras, a gente vai conseguir esse aporte das vitaminas e dos minerais. Carboidrato, às vezes, a gente negligencia para apaziguar essa questão da ansiedade. A gente tá tendo algumas falhinhas, Nutri. Eu acho que ainda é uma questão de sinal da internet, tá? Mas nós estamos já chegando na reta final do nosso tempo. Nós temos 3 minutinhos só para encerrar nossa live. Então, eu gostaria de pedir, né, para a gente remarcar de novo uma nova live, de repente num outro horário, falando um pouquinho mais sobre esses assuntos. Tem muita coisa para a gente falar e eu tenho certeza que tem muita gente com muita dúvida. E eu quero deixar, inclusive, para as pessoas, esse vídeo vai estar rodando, que vocês comentem esse vídeo, tá? Coloca o seu arroba aí, Nutri, para o pessoal poder te seguir também nas redes sociais, para quem quiser falar com você também pessoalmente, né, tirar alguma dúvida que a gente não esclareceu aqui. E também pedir para você dar as suas considerações finais aqui para esse povo que está assistindo ou que vai assistir a gente aí nas próximas horas. Gostaria que você falasse um pouquinho das suas recomendações para a gente encerrar essa live aqui com chave de ouro. Tá travando aqui. A gente vai ter que marcar um outro. Esse tema que a gente acabou definindo só por conta de uma conversa nossa no WhatsApp. É um tema muito amplo e que é importante para as pessoas saberem hoje em dia. Parece boa informação para elas. Tá cortando um pouquinho. Então vamos fazer o seguinte, ó, antes que o Ista nos dê um novo horário, tá? Quero te agradecer de coração mais uma vez pelo tempo que você disponibilizou para ter esse bate-papo com a gente, a todos os amigos que participaram, a todos os amigos coaches também, dos nossos grupos de coach que entraram aqui para prestigiar, inclusive a Márcia, a nossa mentora, também entrou. Eu vi a Carla, tem a Karina, tem várias pessoas aqui que conectaram, tem a Deise, enfim, são tantas pessoas queridas, né, que conectaram aqui, que se a gente for falar o nome de cada uma, a gente vai demorar, vai encerrar a live, a gente não vai conseguir falar de todo mundo, né? Mas fiquem ligadinhos que muito em breve vou anunciar uma nova live com a Tatiana. E gratidão, tá, pelo espaço que você deu pra gente aí de falar com a gente um pouquinho sobre tudo isso, sobre esses assuntos tão importantes. Depois eu vou te mandar esse videozinho para você subir nas tuas redes aí também, porque são temas importantíssimos. Eu acho que a gente tem que multiplicar as coisas boas sempre, tá bom?
Obrigado, gratidão e espero em breve estar falando com você de novo. Muito obrigada. Obrigada você também pelo espaço. Uma pessoa super aberta que